modesta cotidiana. Essa é uma elite possível, mas ela não é a única. Ao longo, depois do ciclo, apareceram duas outras. Uma é a dos empresários, que é uma elite que vai muito em acordo, muito em consonância com essa ideia desse campo liberal em estruturação, que reivindica essa autogestão e reivindica a eficiência empresarial para a gestão dos negócios públicos. Então, aparecem figuras como o Dória, apareceu o Luciano Huck, figuras que já estão agindo na sociedade, né? Por exemplo, o Luciano Huck era muito na linha desses grupos aqui que eu venho estudando, que dizem que eles vão fazer a diferença. Muito na linha, você vai fazer a diferença. E, finalmente, tem uma terceira elite, que é a dos militares, que representa também uma franja importante da mobilização de 2013, que são os grupos que vieram pedindo intervenção militar, que vieram pedindo o fim da baderna dos costumes, não só da vida política. Muito do que apareceu no finalzinho de junho dizia respeito, por exemplo, à cura gay, à contestação do casamento entre pessoas de mesmo sexo, contra a liberalidade de costumes de modo geral, contra o aborto. São várias manifestações que dizem respeito ao estilo de vida de pessoas que estão se sentindo desrespeitadas pelo avanço das ações que têm dado direito a minorias ao longo desses últimos anos. Essa gente vê com convicção que o único jeito de reinstaurar a ordem é ter um líder forte, como são os militares. Então, no final das contas, a alternativa que esse grupo buscou e busca está aí nas pesquisas, com esse eleitorado, né, tão expressivo que ele tem, que é uma figura como o Bolsonaro. Então, o sentido de junho é um sentido muito variado, mas eu acho que esse fulcro é muito forte. Ele desprestigiou a elite política de uma tal maneira que só elites alternativas aparecem como viáveis para esses participantes. Agora, claro que tudo isso, né, foi mudando ao longo do tempo, não vou poder contar para vocês aqui, prometo que eu venho uma outra hora, contada dos ciclos subsequentes, mas a boa parte do que veio depois desdobra essas características que estavam aparecendo já lá desde o começo de junho. Isso então, gente, obrigada. Deixa eu falar, falei um monte. Foi ótimo. Bom, obrigado, Ângela. Agora é o momento que a gente abre para questões. Quem quiser pode se inscrever, levantando a mão. E eu vou pedir para vir aqui, porque vocês sabem que o fio é curto aqui do microfone. Então, alguém gostaria de fazer alguma questão, observação? Lígia, quem mais? Eu também ouço. Professora Elizabeth, legal. Peterson e Thiago. Acho que a gente pode ficar com essas por enquanto, né? Gente, vocês querem vir aqui? Querem tentar falar? Bom, a Lígia está aqui pertinho, né? Então, obrigada, Ângela. Muito bacana a sua apresentação. Acho que ela, de fato, expressa aí todo o envolvimento, né, com a temática e com uma busca de uma densidade analítica que nos ajuda bastante a compreender todo esse processo que a gente está vivendo no país, né? Então, eu parabenizo, né, a fala e aprendi bastante. E interessante esse seu gráfico. E eu fiquei me lembrando da apresentação que você fez no começo, muito breve, dos ciclos de protesto em outros países. E fiquei pensando, bom, esse nosso ciclo aqui, ele de alguma forma se aproximaria de outras modalidades que a gente vê aí ocorrendo ao redor do mundo, ou de fato a gente tem uma especificidade brasileira, né? Quer dizer, a qualificação de mosaico é própria do Brasil, ou a gente pode encontrar, não sei se você sabe, conhece na literatura, casos que também
acabaram reunindo, digamos assim, essa pluralidade e diversidade de atores que de fato suscitam assim um questionamento, né, tendo em vista compreender todo esse processo. Essa é uma primeira questão. Depois você não falou em nenhum momento sobre a questão geracional. No final falou que ela é muito misturada, mas eu me lembro de algumas pesquisas que apontavam um certo predomínio da juventude, né? Pelo menos talvez até junho de 2013 está muito apegado, eu acho, ao perfil de uma população mais jovem. Talvez o Paul Singer, se não me engano, o André Singer, que falava um pouco sobre isso, dessa coisa da entrada, né, numa escolaridade superior. Então, existiria aí uma certa diferenciação, inclusive, entre um perfil de jovens menos articulados em movimentos sociais, em detrimento daquele grupo dos mais velhos, digamos assim, né, de uma geração já que passou por todo um processo de redemocratização, que estaria muito institucionalizada e que depois acaba entrando, mas não como protagonista desse processo. Então, esse aspecto geracional também, talvez, né, a gente pudesse conversar um pouco mais sobre isso. E, finalmente, me chamou a atenção quando você falou desse perfil de alguns setores, de um perfil de um ativismo cívico, seja dos autonomistas, seja dos, né, atores mais inseridos numa perspectiva liberal. E aí, eu não sei, para esse tipo de que eu acho que é uma variável importante, mas você se baseia nessa variável, né? A partir de pesquisa, quais são os dados que você tem para... Tá bom? Obrigada, novamente. Ok. Professora Elizabeth? Boa tarde, muito obrigada pelas tuas palavras. Desde onde eu falo, a minha sugestão é que o impeachment estaria entre aspas. Bom, é interessante a questão da corrupção, porque, de certa forma, ela vai de um encontro, me parece, a toda a polêmica em torno da corrupção, subjacente à questão, para nós, em termos analíticos, me parece que permanece a questão da desigualdade, né? Um nordestino, não universitário, não filho de família tradicional nordestina, não pode governar um país porque ele está sujeito à corrupção. Então, eu acho que há um vínculo aí, de certa forma, subjacente, em termos analíticos, corrupção e desigualdade via o autoritarismo de algumas parcelas da nossa elite. A outra questão que eu gostaria de perguntar diretamente a você fazendo o cotejamento com Maio de 68, que eu trabalhei um pouco na minha dissertação de mestrado, que Maio de 68 exatamente permite a emergência desses movimentos difusos pelo viés do anarquismo. Ela desmancha, descola, digamos assim, as organizações de uma categoria que vinha sendo formatada, digamos assim, desde o século XIX, que é a categoria classes sociais, né? Então, você aí tem uma disjunção disso em termos de novas visibilidades, e aí você tem a dimensão do que a professora Lígia é especializada, que são os chamados novos movimentos sociais. Mas algumas experiências, inclusive que você mostrou na Turquia, no mundo árabe, demonstram de como essa experiência, pelo viés anarquista, ela foi reformatada. Isto dentro da minha análise. Eu perguntaria se você poderia ter alguma, digamos assim, conjugação com esta análise. Obrigada. Peterson, você tenta falar daí? Obrigado, professora. Queria três coisas rápidas. A primeira é só lembrar o Rafael Braga, único preso de 2013, acusado de tentar fazer um coquetel molotov com um pinho-sol, pelo amor de Deus. Sobre aquela rápida ascensão social que você mencionou, pode estar relacionado também o fato de que a desigualdade de renda no Brasil, de acordo com a World Wealth and Income Database, não caiu entre 2001 e 2015. Pode ter alguma coisa muito. E aí eu só queria questionar um pouco a caracterização do terceiro grupo como patriotas, esse termo especificamente, porque me parece que é transformar de maneira não problemática em um termo teórico algo que tem uma carga no próprio dicionário de patriota é quem ama, né? Então, o que diria sobre os
os outros, se esse termo fica monopolizado por um grupo, os outros é que não gostam de onde nasceram e não gostam de suas outras pessoas. Então, por que não nacionalistas, por exemplo, que mantêm a ligação com identidade de verde e amarelo, etc., mas não traz essa carga afetiva de nós somos quem ama, né? Quer vir aqui? Posso falar daqui? Ok. A minha questão é relativa ao fim da sua apresentação em relação à absorção que o sistema político ele tem feito ou não tem feito de possíveis elites políticas que possam ter emergido em 2013. A minha questão é na verdade uma indagação um pouco mais para um brainstorm. É num certo sentido se não está existindo, se a gente não está vivendo esse processo de incorporação de uma maneira um tanto mais lenta do que já foi em 88, 89 e também em 93, porque o momento era um momento de fundação dos partidos, etc. E aqui a gente está vivendo um período de partidos, queiram ou não, em certo sentido, uma democracia com partidos mais estável, mesmo com uma característica específica. A minha questão é se talvez isso não está influenciando no modo como o sistema político está absorvendo essas elites. Porque, no ponto de vista da direita, assim, de maneira muito impressionista, de jornais, etc., algumas lideranças parece que estão sendo absorvidas talvez de uma maneira muito ainda, o volume ainda não seja tão grande, mas talvez porque o timing do sistema político é outro do que já foi. É mais uma indagação para você pensar. Ok. Bom, eu sei que você já tem bastante questões, mas eu queria colocar duas curiosidades. Primeira, se você pudesse falar um pouquinho daqueles gráficos, aquilo é uma análise de rede? Por que algumas estão conectadas e outras não? Se possível, você falar para a gente o que explica as conexões ou não. E a segunda questão, não sei se é um preciosismo teórico, se for, você fique à vontade para dizer, Ângela, mas eu notei no começo você falar em performance do Goffman e depois alguns slides trazem o velho repertório do Chile, né? São intercambiáveis os dois, na tua visão, não são? Né? Tem um texto do Collins que ele dá uma brincada, né, por ocasião da morte do Chile, que o Chile bebeu muito, era um interacionista simbólico para movimentos sociais, ele faz uma brincadeirinha. Se possível, se falar um pouquinho sobre isso. Ok? Nossa, obrigada, gente. É só pedrada. Vamos ver se eu consigo, né? Lígia, essa pergunta é muito interessante. Eu não tenho uma resposta pronta ainda para ela, porque eu estou justamente... Comecei assim, na verdade, essa pesquisa, porque a primeira coisa que eu escrevi sobre isso foi com a Anne Mead. Aí a gente começou a produzir uma coisa ainda em 2013 e escrevemos um artigo que acabou saindo em inglês, nunca saiu em português. E nessa conversa, o que a gente fazia muito era eu trazia o que tinha aqui no Brasil e ela, que estava nos Estados Unidos, ficava dizendo o que tinha nos outros protestos internacionais. E a gente não achou nenhum caso, mas assim, não foi uma pesquisa de profundidade, mas nenhum caso que tivesse essas mesmas características. De ter 3 campos, como eu estou aqui dizendo de maneira tão demarcada. Tem essa variedade de grupos, mas, por exemplo, Seattle tinha esses 2 primeiros grupos com clareza, né? Os grupos que optaram pela tática Black Bloc e os que não, uma esquerda mais tradicional e uma mais moderna, digamos assim. Esses outros da assim chamada Primavera Árabe já tinham vários grupos de direita, grupos de pauta nacionalista, mas aí não tinha tanto autonomista. Então, não sei se é uma peculiaridade, mas até agora na sua pergunta já me fez pensar que valeria a pena, né, escrever um artigo comparando esses casos. Assim. Uma classificação, uma tipologia. Uma tipologia. Agora, sobre a geração, é uma questão que me intriga também, até já trabalhei outras vezes com ideia de geração, gosto disso. Mas nesse caso tem uma dificuldade, assim, por conta da natureza dos dados.
survey de manifestação é um negócio complicado, porque survey a gente faz quando conhece o universo, né? O que são os 100% do negócio. Em protesto, você não sabe, porque a gente entra e a gente sai. Então eu vejo com muita, assim, desconfiança sempre surveys de manifestação. Tem até o Klandermans, que é um especialista de movimentos sociais, desenvolveu agora uma metodologia para fazer survey de manifestação. Mas tem tanto senão que, sabe, assim, fica meio inviável de fazer. Então eu acho que é um pouco difícil também aferir o que aconteceu ali a partir de dados. Eu estou mexendo agora com os dados do Datafolha. Peguei os microdados deles e estou olhando. Primeiro porque os dados têm esse problema, você não sabe o universo. E o outro é que eles só começaram a fazer rua quando o negócio já tinha estourado. Eles começam na terceira fase. Então você pega aí um perfil de manifestante, que são os jovens de escola secundária, famílias que dá um desvio grande em relação ao que já tinha. Então acho que várias dessas considerações geracionais, por exemplo, tem muito a ver com a natureza do dado para o qual as pessoas estão olhando. Porque os ativistas autonomistas que eu entrevistei, por exemplo, estavam todos na casa dos 30 anos, não eram muito jovens, não. E esse do campo da direita... Hã? Jovem vai até os 30. Mas não são assim, não são os meninos que estão entrando na faculdade, como foram secundaristas depois, não são assim totalmente meninos, vários estavam na pós-graduação. E desse campo mais liberal conservador, eles são ainda mais velhos, vários estão na casa dos 40. Então, mas isso eu estou vendo agora com entrevistas. Então eu fico um pouco assim, com um pé atrás de fazer o argumento geracional. Acho que precisa ser feito com mais cuidado. E o negócio do André, a tese do André Singer, ele na verdade retoma uma tese muito antiga, que é a do Englehart, né? A tese da... o argumento, na verdade, é basicamente o mesmo argumento, de que você tem uma mudança social em que as expectativas básicas são satisfeitas e que novas expectativas aparecem, por isso aparecem novos atores cujas expectativas não foram ainda satisfeitas. É um argumento, assim, bem organizadinho, mas precisava demonstrar, né, eu acho. Eu acho que o argumento não está demonstrado. Então, eu estou agora trabalhando com esses microdados do Datafolha para dizer quem estava na rua, mas eu estou investindo mais nessas entrevistas com lideranças dos grupos que estavam na rua. Porque eu acho que eles sim é que vão me dizer melhor o que estruturou o fenômeno. Porque protesto também tem sempre esse duplo participante. Tem o participante que estrutura o evento, planeja, organiza, né? E tem os aderentes. Tem essa multidão que vai, ela não é a alma do que está acontecendo, né? Ela adere. Então eu estou mais interessada em entender quem organiza do que quem adere depois. Não sei se te respondo. Sobre o vínculo entre, Elizabeth, o vínculo entre desigualdade e corrupção, não sei, não tinha pensado muito por esse ângulo que você levanta, mas o que aparece nos cartazes, nesses slogans, assim, é uma associação muito forte entre a corrupção e o PT, né? Já em junho. Mas não aparece... O termo desigualdade em si é interessante, ele não aparece com frequência. Aparecem várias coisas nesse campo mais autonomista que dizem respeito aos direitos das minorias. Então é mais a lógica da diferença do que a da desigualdade. Então a ênfase na desigualdade é bem residual, assim, né? Nem como denúncia da desigualdade, mas também não tem a associação do PT como o partido que resolveu ou que atacou o problema da desigualdade. O ataque é sempre pelo lado da ineficiência, da corrupção. Bom, e tem, que a gente poderia, na linha que você falou do Rafael Braga, tem
uma detratação ou um rebaixamento de certos atores que não poderiam participar da política porque são de outro grupo social. Então tem isso com a criminalização lá do Rafael Braga, mas já aparece em 2013 o cartaz eu não achei para trazer hoje, um cartaz com a mão do Lula com os 4 dedos com aquele sinal assim, né? Então tem várias dessas trocadilhos nos cartazes com isso, com os 4 dedos da mão do Lula. Então tem sim uma coisa, quem é esse cara, de onde ele veio, que direito ele tem de ocupar o posto que ele ocupou, etc. Mas é uma coisa que aparece de maneira meio eufemística, meio diluída, né? E sobre maio de 68, a reformulação do anarquismo, acho que sim, acho que a grande fonte é o anarquismo, mas acho que Seattle produziu uma espécie de releitura do anarquismo, e é a partir dessa releitura que esses grupos autonomistas vêm agindo. Mas não é só do anarquismo, é do anarquismo do ponto de vista das formas de ação política, da simbologia, né, do ataque ao capitalismo e ao Estado, do uso da violência, tudo isso da ideia de que o ativismo deve ser global e não nacional, tudo isso anarquismo. Mas tem também uma recuperação da contracultura dos anos 60. Todo esse estilo de vida, né, em que eles acham, esses jovens agora acham que é novo, então da liberdade sexual, do consumo de drogas, da vida coletiva, do retorno à natureza, do autoconsumo, tudo isso é contra a cultura dos anos 60. Então tem uma recuperação desse universo, né? E tem inclusive assim, vários termos que reaparecem na linha do mais amor e menos guerra. Então acho que tem uma incorporação do anarquismo mais nas formas de ação política, mas da contracultura mais nas formas de sociabilidade. Sobre o termo patriota que você falou, então isso foi uma questão que eu fico assim, porque eu estou usando os termos aqui para designar os campos, não são termos teóricos, eu estou usando termos de autodesignação. E daí o que aparecia lá em junho, e apareceu inclusive, não sei se eu trouxe aqui, talvez eu tenha, os nomes dos grupos são muito na linha do... Aqui, ó, tem vários... Ó, eu tinha mais coisa para mostrar para vocês. Ó. Não mostrei. Mas tem vários que são na linha do amor ao país. Né? Tá vendo? Né? Eu amo o Brasil, né? Brava gente brasileira. Então tem assim um chamamento ao patriotismo muito forte nas nomenclaturas e nos programas dos partidos, nos slogans que eles usam, etc. E também tem uma outra coisa que é importante, é que a nação ela não entrou em disputa. Por isso também eu não chamei de nacionalista. Porque veja só, de quem eram os símbolos nacionais? Se a gente olhar um pouco para trás. Era da ditadura. A ditadura chamou, né, os símbolos nacionais para si. A campanha das diretas foi lá e disputou. Falou, não, vocês não representam a nação. Nós é que representamos. Agora, essa esquerda, que é a esquerda autonomista, ela é globalista. Ela não é nacionalista em nenhum sentido. Então, ela nunca disputou esses símbolos. E acho que a própria esquerda socialista não se deu conta da relevância que tem os símbolos nacionais durante os protestos. Então, os símbolos nacionais realmente ficaram nas mãos desta gente patriota que ama o seu país, porque os outros, né, não chamaram para si, não disputaram. Mas, assim, eu entendo o seu incômodo, eu acho que ainda tenho pensado sobre isso. E se a desigualdade caiu ou não caiu, tem dados conflitantes a esse respeito, conforme o tipo de dado que você usa, né? Se você é mais escola Piketty ou menos, digamos. Mas a questão, eu acho que é mais da percepção da queda. É como as pessoas se relacionam com o que elas acham que está acontecendo.
Bom, a sua questão, eu acho que sobre a absorção das elites pelos partidos, acho que você tem razão. E lá em casa tem uma divisão de trabalho, cientista político é outro. Né? E daí eu não estou olhando para isso. Mas o que eu estava querendo falar era um pouco o contrário. Como elites sociais se apresentam como candidatos. Né? O que o sistema político vai fazer com elas, bom, está mostrando agora, vai engoli-las, né? Não vai deixar elas funcionarem como elas acham que podem funcionar. Mas elas se apresentam como novos líderes, como novos condutores da nação, mais nesse sentido que eu queria chamar a atenção. E essa ideia de outsider, isso sim é uma ideia que é usada o tempo inteiro, né, por essas lideranças, inclusive nas ruas. Gente que está aí faz tempo que se apresenta como novos movimentos. Essa ideia dos novos, quem falou, né, dos novos movimentos, é uma ideia que toda mobilização traz. Eu sou novo, novo, novo. Minhas pautas são novas, minhas formas de ação são novas, eu sou novo. Né? Sou diferente dos antigos, acredite em mim que eu trarei a mudança. Que é o que todo mundo quer. Né? Mas enfim, não estou trabalhando com isso. E sobre a noção de repertório e de performance, Eduardo, o Chile trabalha nos últimos livros, ele trabalha com o par, né? Repertório e performance. E eu entendo a piada do Collins, e eu também estou puxando aqui performance política mais no sentido do Goffman do que o Chile puxaria. O Chile tem uma incorporação que eu acho meio envergonhada do Goffman, porque o Goffman é um sociólogo da interação no momento, né? Na cena social presente. E o Chile é um sociólogo histórico que está analisando o processo. Então, tem uma certa dificuldade de incorporar um conceito que focaliza só o presente. Né? Então, daí a ideia de ter uma análise relacional e não uma análise interacionista. Mas o que eu estou tentando fazer é um pouco as duas coisas, quer dizer, tentar fazer o processo até chegar nessa cena, mas aí sim colocar um microscópio e olhar a cena, né, a interação de protesto. Na definição conceitual dele, ele define, a última definição de repertório é como conjunto de performances políticas, não mais como conjunto de formas de ação. Então, não estou totalmente infiel ao meu professor. Acho que é isso. Bom, eu acho que nós agradecemos então a professora Ângela, também agradecemos a plateia hoje, cheio, e é isso aí. Até mais tarde, obrigado. Obrigada, gente, muito obrigada.